pessoal, bom dia, tudo bem? Então, conforme eu comuniquei lá na plataforma na aula passada, hoje eu vou corrigir os exercícios das duas últimas aulas. Mas antes de iniciar a correção, vamos fazer uma revisão aqui dos conceitos que foram dados nessas aulas. Primeiro, na aula do dia 7, nós falamos sobre campo elétrico. Então, o que é o campo elétrico? É uma região na qual uma carga de prova ela é capaz de sofrer influência de uma carga geradora. Então, se você tem uma carga elétrica, essa carga elétrica ela vai exercer uma força de atração ou de repulsão num determinado local, né? Passando daquele local, ela não exerce mais essa força de atração ou de repulsão. Então, é essa região que a gente chama de campo elétrico. O campo elétrico é, portanto, uma grandeza vetorial. O que isso significa? Que ele não é apenas um valor numérico, né? Ele é uma grandeza que, para ser definida, a gente precisa informar qual é a sua direção, qual é o seu sentido e qual é a sua intensidade. Ele tem essas três características, tá? A gente estudou isso lá no primeiro ano, quando a gente foi falar sobre forças. É a mesma coisa, tá? É o mesmo conceito, vocês também devem ter estudado isso em matemática. Mas o importante é que vocês entendam o conceito. O que é o campo elétrico? É essa região no espaço ao redor de uma carga elétrica, onde ela é capaz de influenciar uma outra carga, tá? Então, uma equação que a gente usa para determinar o campo elétrico em um determinado ponto que fica a uma certa distância de uma carga, é essa equação aqui que lembra muito a lei de Coulomb, né? Sendo que na lei de Coulomb a gente tinha duas cargas e agora a gente só tem a carga geradora, tá? Então, o campo elétrico vai ser igual a constante eletrostática, que é aquela mesma constante da lei de Coulomb, né? Que é, no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pelo valor da carga, dessa carga que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância que separa essa carga até o ponto aonde eu quero saber qual é o campo elétrico naquela região, e essa distância ela tem que estar ao quadrado. Direção e sentido. Isso aqui determina a intensidade do campo elétrico. A direção e o sentido depende do sinal da carga. Quando a carga ela é positiva, então esse campo elétrico ele é de afastamento, né? Ele está para fora da carga. Quando a carga é negativa, esse campo elétrico é um campo de aproximação, ele está para dentro da carga. E aí, na aula do dia 14, né, nós falamos sobre campo elétrico resultante, ou seja, quando você tem mais de uma carga, qual é o campo elétrico final dessa situação. Para isso, você vai ter que determinar o campo elétrico de cada carga separadamente e depois somar. Então, o campo elétrico da primeira carga mais o campo elétrico da segunda, se tiver 3 mais o campo elétrico da terceira e assim sucessivamente. Vamos então para a correção dos exercícios? Vou colocar aqui no quadro e já volto. Voltei. Vamos então para os exercícios, né? Primeiro, os exercícios do dia 7, que são 3 questões. Primeira questão. Calcule o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 Coulomb a uma distância de 5 vezes 10 a menos 2 metros da carga no vácuo. Então, os dados estão aqui. A carga de 2 Coulomb, a distância de 5 vezes 10 a menos 2 metros. No vácuo, então, a gente já sabe que a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, o campo elétrico, que é o que a gente quer saber, vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Essa constante é o 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é 2, dividido pela distância, que é 5 vezes 10 a menos 2, essa distância tem que estar elevada ao quadrado. 9 vezes 2, 18. Repete o 10,
elevado a 9, né, já que não tem ninguém ali junto com 2. 5 ao quadrado, 25. Repete o 10. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Então, o campo elétrico vai ser 18 dividido por 25, que dá 0,72. Repete o 10. 9 está em cima, menos 4 está embaixo. Quando o menos 4 vier para cima, vai ficar mais 4. 9 mais 4, 13. Newton por Coulomb, que é a unidade de campo elétrico. 0,72 vezes 10 elevado a 13 Newton por Coulomb. Só isso. É mais fácil até do que a lei de Coulomb, né? Número 2. Considere uma carga elétrica de 12 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Qual a intensidade do campo elétrico que ela produz sobre uma carga de prova localizada a 0,3 metros de distância? Então, você tem uma carga de 12 vezes 10 a menos 6, a distância 0,3 metros. Isso aqui é bom a gente colocar sob potência de 10, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Vai facilitar na hora de fazer o cálculo. O campo elétrico aqui ele não fala que está no vácuo, mas o vácuo é o padrão. Então, se o problema não diz qual é o meio, a gente já sabe que esse meio é o vácuo e a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, o campo elétrico, como a gente já sabe, é a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. O campo elétrico vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 3 vezes 10 a menos 1, elevado ao quadrado. Então, o campo elétrico vai ser 9 vezes 12, 9 vezes 2, 18, vai 10, 108. Repete o 10, 9 menos 6, 3. Embaixo, 3 elevado ao quadrado, 9. Repete o 10, menos 1 vezes 2, menos 2. Então, o campo elétrico vai ser 108 dividido por 9, 12. Repete o 10, 3. Aqui está menos 2, vem para cima, fica mais 2. Então, 3 mais 2, 5 newtons por Coulomb. Em ambos os dois exercícios, né, se ele pedisse qual a direção, a gente podia dizer que seriam campos de afastamento. Por quê? Porque as cargas são positivas. Se a carga fosse negativa, seria campo de aproximação. Tá bom? Terceira questão. Assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico. A letra A. O campo elétrico é uma grandeza escalar que pode ser escrita tanto em Vm quanto em Nc. Falsa, né? O campo elétrico não é uma grandeza escalar, ele é uma grandeza vetorial. B. As linhas de força do campo elétrico são fechadas, adentram as cargas positivas e emergem das cargas negativas. Falso, né? As linhas de força, né, que são as linhas que representam o campo elétrico, aquelas linhas que a gente viu que tem lá na apostila de vocês, elas são abertas, tá? C. As linhas de força do campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e adentram nas cargas negativas. Verdadeiro, né? Elas saem das cargas positivas, né, que são campo de afastamento, e entram nas cargas negativas, né, que é o de aproximação. A última, o campo elétrico depende exclusivamente do módulo da carga que o produz? Não, né? O campo elétrico ele depende do meio onde ele está, que é representado
pela constante eletrostática e também da distância que separa a carga de um ponto. Então, além da carga, né, além do módulo da carga, também depende desses outros dois fatores. Então, também é falsa. A resposta certa, letra C. Tudo bem? Então, corrijam aí, que eu vou agora para os exercícios do dia 14. Só um minutinho. Continuando então. Na aula do dia 14 ficaram 2 exercícios para vocês, né? Para calcular o campo elétrico resultante. Então agora a gente tem mais de um campo elétrico, né? No mesmo ponto. E a gente quer saber qual é o campo elétrico resultante naquele ponto. No primeiro exercício, ele te dá uma gravura, né? Um pouco melhorzinha do que essa aqui. Mas nessa gravura você tem a carga 1, a carga 2, o ponto P que fica entre elas e a distância entre cada carga e esse ponto P. E ele pede, né, determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente pelas duas cargas elétricas da figura, Q1 e Q2. Temos ainda que Q1 é de 9 nanocoulombs, lembrando, né, que nano é a mesma coisa que 10 a menos 9, ou seja, é 9 vezes 10 a menos 9. Q2, 4 nanocoulombs, ou seja, 4 vezes 10 a menos 9. A constante eletrostática do vácuo, a gente já sabe, 9 vezes 10 a 9. No SI, que o meio é o vácuo. Ele quer saber, então, o campo elétrico resultante. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular separadamente o campo elétrico para cada carga. Então, vou calcular primeiro o campo elétrico 1, que se refere à carga 1. Então, ele é a constante eletrostática vezes a carga 1 dividido pela distância ao quadrado. Então, o campo elétrico 1 vai ser igual a 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 1, que é 9 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância. Aí aqui a gente tem no gráfico, né? A distância de Q1 até o P é de 3 metros, então é 3. Então, o campo elétrico 1 vai ser 9 vezes 9, 81. Repete o 10. 9 menos 9, 0. Lembrando que 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. 81 vezes 1, 88. Opa, aqui essa distância ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. Então, o campo elétrico 1 vai ser igual a 81 dividido por 9, 9 newtons por coulomb. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a carga 2, né? Então, o campo elétrico 2 vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. O campo elétrico 2 vai ser igual a 9 vezes 10 a nona vezes a carga 2, que é 4 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância, que agora é, né, de Q2 até o P. É 2 metros, então 2 ao quadrado. Campo elétrico 2 vai ser igual a 9 vezes 4, 36. Repete o 10. 9 menos 9, 0. Então, 10 elevado a 0, como qualquer número elevado a 0, é 1. 36 vezes 1 vai dar 36. 2 ao quadrado, 4. Então, o campo elétrico 2 vai ser igual a 36 dividido por 4, também 9 newton por coulomb. Então, o campo elétrico resultante vai ser igual ao campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. O campo elétrico resultante vai ser igual ao campo elétrico 1, deu 9, mais o campo elétrico 2, que também deu 9. 9 mais 9, 18 newton
Newton por Coulomb. É a mesma coisa, viu? A única diferença é que você vai ter que fazer para cada carga separada. Se tiver 10 cargas, você vai ter que calcular Q1, Q2, Q3, E1, E2, E3, até no final você poder somar o valor dos 10 campos elétricos. Segundo exemplo. Então temos de novo um gráfico, também Q1 e Q2, entre eles um ponto P, e ele quer saber qual é o campo elétrico resultante dessas duas cargas nesse ponto. Sendo que de Q1 até o ponto P eu tenho 20 centímetros. De Q1 até Q2 eu tenho 1,20 m. E eu quero saber qual é esse campo resultante. Carga 1 é 4 microcoulombs. O micro é um outro símbolo que a gente já viu, que vale 10 elevado a menos 6. Ou seja, aqui eu tenho 4 vezes 10 a menos 6. Q2, 1 vezes 10 a menos 4, a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona. E eu quero saber então qual é o campo elétrico resultante. Mesma coisa, primeiro campo elétrico 1, que é igual a constante eletrostática, vezes a carga 1, dividido pela distância ao quadrado. Campo elétrico 1 vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1, que é 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 20 centímetros. 20 centímetros é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Isso aqui tem que estar elevado ao quadrado. Então, campo elétrico 1 vai ser 9 vezes 4, 36, vezes 10, 9 menos 6, 3. 2 ao quadrado, 4, vezes 10, menos 1 vezes 2, menos 2. Campo elétrico 1, 36 dividido por 4, 9, repete o 10, o menos 2 vem para cima, fica mais 2, 3 mais 2, 5. Newton por Coulomb. Agora vamos para o campo elétrico 2, que é a constante eletrostática vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Campo elétrico 2 vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 2, que é 1 vezes 10 a menos 4, dividido pela distância ao quadrado. Agora repara, a distância de Q1 até Q2 é 1,20 m. Mas eu não preciso da distância de Q1 até Q2, eu preciso da distância de Q2 até o ponto P. Então, se de Q1 até o ponto P é 20 centímetros, para eu saber essa distância aqui, ó, é só eu diminuir. 1,20 m menos 20 vai dar 1 metro. Então, a distância aqui é igual a 1 ao quadrado. Campo elétrico 2 vai ser igual a 9 vezes 1, 9. Repete o 10, 9 menos 4, 5. Assim. É 1 ao quadrado, 1. Campo elétrico 2 vai ser igual a 9 vezes 10 a quinta dividido por 1, 9 vezes 10 a quinta. Então, agora, o campo elétrico resultante, que é a soma do campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. O campo elétrico resultante é igual a 9 vezes 10 a quinta mais 9 vezes 10 a quinta. Uma observação aqui na matemática. Eu só posso fazer uma soma de potência de 10 quando as potências são iguais, tá? Se não forem iguais, eu tenho que igualar as potências para depois somar. É diferente da multiplicação e da potência, tá? Então, aqui, como elas já são iguais, 10 a quinta e 10 a quinta, o que eu faço? Somo os números da frente. 9 com 9, 18. E repete o 10 a quinta, tá bom? Newton por Coulomb. É isso aí. Então, encerramos assim a parte de campo elétrico.
Se tiver alguma dúvida, podem mandar comentários aqui na plataforma ou me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Bom final de semana, estudem, fiquem em casa, até breve.